Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então, se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Por quem Sansão foi traído? A primeira resposta diz que ele foi traído por Judas. A segunda resposta, por Jezabel. A terceira resposta, por Raquel. E a quarta resposta, por Dalila. Tempo na tela. E a resposta certa é Dalila. Em Juízes capítulo 16 está escrito: Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual o nome do servo de Deus que teve seus filhos mortos por um tufão? A primeira resposta diz que foi Abraão. A segunda resposta, Moisés. A terceira resposta, Jó. E a quarta resposta, Ananias. Tempo na tela. E a resposta certa é Jó. A Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que Jó possuía, inclusive a vida dos seus próprios filhos. Veja o que está escrito em Jó capítulo 1. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora vamos para a última pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual era o homem que pediu para herdar o mesmo espírito de Elias? A primeira resposta diz que foi Eliabe. A segunda resposta, Esdras. A terceira resposta, Eliseu. E a quarta resposta, Eucana. Tempo na tela. E a resposta certa é Eliseu. Em 2 Reis capítulo 2 está escrito: Eliseu foi levantado profeta por Elias para ficar em seu lugar, depois do seu arrebatamento. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. E aí, como você está se saindo? Agora nós vamos para as perguntas que valem 30 pontos. Preste bastante atenção, hein? De qual monte Jesus subiu para o céu? A primeira opção diz que ele subiu do Monte das Oliveiras. A segunda opção, do Monte Sinai. A terceira opção, do Monte Horebe.
E a quarta opção, do Monte Sião. Tempo na tela. E a resposta certa é Monte das Oliveiras. O primeiro capítulo de Atos conta que depois de ressuscitar, Jesus passou 40 dias em meio ao povo, pregando sobre o reino de Deus. Depois ele subiu ao Monte das Oliveiras e subiu ao céu, deixando as pessoas que o acompanhavam espantadas. Então 2 anjos apareceram e disseram ao povo: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. O que era guardado dentro da Arca da Aliança? A primeira resposta diz que dentro da Arca da Aliança tinha incenso, ouro e mirra. A segunda resposta, a túnica de Moisés e sandálias de Arão. A terceira resposta, vaso com areia do deserto e frutas secas. E a quarta resposta, a vara de Arão, tábuas da lei e um vaso com maná. Tempo na tela. E a resposta certa é a vara de Arão, as tábuas da lei e um vaso com maná. Esta resposta está em Hebreus capítulo 9. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Agora vamos para a terceira pergunta, valendo 30 pontos. Qual era o nome babilônico de Daniel? A primeira resposta diz que ele chamava Aspenaz. A segunda resposta, Beltesazar. A terceira resposta, Abednego. E a quarta resposta, Sadraque. Tempo na tela. E a resposta certa é Beltesazar. Em Daniel capítulo 5 está escrito: Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E aí, como você saiu até agora? Agora vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Elas são bem mais complicadas, mas eu espero que você acerte. Vamos lá. Qual povo o profeta Oséias comparou com uma bezerra indomável? A primeira resposta diz que ele comparou com os moabitas. A segunda resposta, com os amalequitas. A terceira resposta, com os israelitas. E a quarta resposta, com os filisteus. Valendo! E a resposta certa é israelitas. Em Oséias capítulo 4 está escrito: Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Qual milagre realizado por Pedro converteu os habitantes de 2 cidades? A primeira opção diz que foi a cura de um paralítico. A segunda opção, ressurreição de uma menina. A terceira opção, a cura de um cego. E a quarta opção, a multiplicação de pães. Tempo na tela. E a resposta certa é a cura de um paralítico. Em Atos capítulo 9 está escrito: Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos.
Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. E agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Quem matou um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé? A primeira opção diz que foi Davi. A segunda opção, Jonatas. A terceira opção, Gideão. E a quarta opção, Sansão. Tempo na tela. E a resposta certa é Jonatas. Jonatas era irmão de Davi. Vamos ler o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 21. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos e pode te ajudar a melhorar o seu resultado. Vamos lá! E a pergunta é: em qual livro da Bíblia está escrito que o lobo e o cordeiro comerão juntos? A primeira opção diz que está escrito em Apocalipse. A segunda opção, Isaías. A terceira opção, Jeremias. E a quarta opção, Joel. Tempo na tela. E a resposta certa é Isaías. Se você acertou, parabéns! Em Isaías capítulo 65 está escrito: O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Nesta passagem da Bíblia, Isaías estava profetizando sobre a nova aliança, onde os gentios, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, seriam salvos e passariam a integrar o corpo de Cristo. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.